Bom, boa tarde a todos. Vamos hoje iniciar a nossa quinta semana DCT Virtual Week com um conjunto, um leque de convidados de luxo, que é mesmo isto, é de luxo, e vamos começar da melhor forma com o professor Marco Painho. O professor Marco Painho é professor catedrático da nova IMS, coordena o Master of Science in Geospatial Technologies, Erasmus Mundus, e mestrado em Ciências e Sistemas de Informação Geográfica. Atua na área dos sistemas de informação geográfica, sistemas especiais de apoio à decisão, crowdsourcing, geoespacial, educação e SIG. É mestre em planeamento regional pela University of Massachusetts, doutorado em geografia pela Universidade de Califórnia e agregado pela Universidade Nova de Lisboa. Desempenhou o cargo de diretor da nova IMS entre 2000 e 2010. É autor de mais de 200 publicações científicas, nacionais e internacionais, coordenou cientificamente mais de 100 projetos de investigação, presta serviço à comunidade e cooperação internacional. Muito obrigado por ter aceito participar neste conjunto de seminários que vamos fazendo aqui ao longo do ano. Isto, obviamente, tudo começou por causa da pandemia e para manter alguma atividade e algum contacto com colegas externos. Foi a única forma que se conseguiu, ter as pessoas sempre ativas e trazer aqui à Universidade pessoas com o prestígio do professor Marco Painho. Portanto, professor, esteja à vontade, portanto, o espaço é seu, força. Ora, muito bem, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste Cup of Tea With, que faço com muito gosto. Enfim, o tema se calhar é assim um bocadinho fora do usual nestas sessões, mas vamos ver o que é que isto dá. Muito bem, então eu trouxe aqui um conjunto de slides para falar de dados geográficos produzidos por utilizadores e, portanto, por um lado fazer... isto não está a dar... Ok. Por um lado, fazer um bocadinho um resumo do que é isto, dos dados geográficos produzidos por utilizadores, e, por outro lado, também mostrar alguns resultados da investigação que temos feito ao longo dos anos nesta área. E, portanto, aqui nesta apresentação vou focar uma fonte de dados que é relativamente nova, nova para estas coisas, tem 10 a 15 anos já. Esta fonte de informação abre, de facto, novas oportunidades para a investigação e também para os organismos oficiais, e muitos até na área das ciências sociais. E, portanto, aquilo que eu vou chamar, enfim, há aqui uma quantidade de termos que vêm da literatura anglo-saxónica, que muitas vezes são difíceis de traduzir em língua portuguesa, e, portanto, eu vou usar umas vezes em português, outras vezes em inglês, mas vou falar sobretudo de crowdsourced geographic information, ou seja, informação geográfica produzida por utilizadores. Este tipo de informação é conhecido por vários tipos de acrónimos, também vou fazer uma passagem sobre esses acrónimos, sendo que um dos mais comuns é o VGI, Volunteer Geographic Information, e, portanto, vou tentar sistematizar um bocadinho estes termos e diferenciá-los uns dos outros. Vamos depois diferenciar estes dados produzidos por utilizadores com a ciência cidadã, Citizen Science, e distinguir também um bocadinho entre participação ativa e passiva, e por fim mostrarei também os resultados da nossa investigação. Irei discutir algumas questões que se podem levantar pelo uso deste tipo de dados na investigação. Ora, muito bem. Então, aqui no contexto desta nossa conversa de hoje, vamos definir esta CGI, Informação Geográfica Produzida por Utilizadores, como a informação geográfica, como o nome indiz, que é recolhida pelos utilizadores ou a partir deles. Já iremos ver esta diferença entre, digamos, uma participação ativa e uma participação passiva. Estes dados podem ser recolhidos de forma voluntária ou involuntária. Por exemplo, existe um projeto que, digamos, que é o grande exemplo deste tipo de informação, que se chama OpenStreetMaps, e que alguns de vocês conhecerão, mesmo que pensem que não conhecem, se já utilizaram o Waze
ou muitas coisas do Google Maps, alguma da informação que está por trás dessas aplicações vem do OpenStreetMaps. Estes dados são recolhidos pela comunidade de utilizadores, com o objetivo, tem um objetivo específico, no caso do OpenStreetMaps, de cartografar o mundo, digamos assim. Noutras aplicações, como o Flickr, por exemplo, ou o Facebook, os utilizadores recolhem informação para fins pessoais, mas essa informação pode ser utilizada com outros fins. E também iremos ver como é que isso pode ser possível. Eu vou pedir desculpa 2 segundos, porque eu estou aqui no meu gabinete na universidade e parece-me que começou uma obra ali ao fundo do corredor e eu vou ter que fechar a porta do gabinete. É só 1 segundo. Ora, muito bem. Muito bem, portanto, estes dados recolhidos por utilizadores podem ter várias fontes e, portanto, nem todos os dados recolhidos pelos utilizadores são geográficos e, como vimos antes, muitos desses dados são recolhidos de forma involuntária. A informação geográfica recolhida pelos utilizadores e também outros tipos de informação não geográfica tem sido reconhecida como sendo, ou como podendo ser, um grande contributo para a ciência cidadã, que está, enfim, relacionada com o envolvimento, como temos aqui nesta definição, o envolvimento de cidadãos e entidades de natureza científica e de investigação, de forma a contribuir de forma ativa para a ciência através de esforço intelectual, conhecimento local ou com ferramentas e recursos. Da mesma forma, nós podemos definir um subconjunto da ciência cidadã, que seria a ciência da cidadã geográfica, em que, na realidade, o contexto é o mesmo, mas os dados que são recolhidos são dados que têm que ter coordenadas geográficas. Enfim, isto não obriga a ter tecnologias diferentes portanto, traz alguns problemas a recolha desta informação. Um termo muito comum para designar este tipo de participação, o termo VGI, Volunteer Geographic Information, que foi um termo introduzido por um autor bastante conhecido nesta área, Goodchild, em 2007, e é responsável, portanto, este artigo que foi escrito em 2007 é responsável pelo o aparecimento de um grande interesse pelo uso deste tipo de informação. E, portanto, esta informação geográfica voluntária, como temos aqui na definição, é a utilização de ferramentas para criar, reunir e disseminar dados geográficos fornecidos de forma voluntária por indivíduos. Muito bem. Ora, existem dados que são dados geográficos e depois existem alguns processos também normalmente associados a questões geográficas, que produzem este tipo de informação. Temos aqui alguns exemplos, há muitos exemplos destas coisas. Temos aqui os sistemas de informação geográfica de participação pública, que têm a ver com a possibilidade das pessoas participarem em processos de decisão usando como interfaces mapas. Temos a geocolaboração, com base em tecnologia geoespacial, o mesmo tipo de coisa, e depois temos um conceito um bocadinho mais recente, que é o Ambient Geographic Information, que são dados contribuídos de forma passiva, onde os indivíduos constituem eles próprios como observações. Portanto, eu quando, por qualquer motivo, faço um comentário numa rede social e tenho o meu GPS ligado no meu telemóvel, eu estou na realidade a dar informação sobre o espaço, mas de forma passiva, portanto transformei-me numa observação, num evento que outros podem utilizar para estudarem, não com o objetivo meu inicial, que poderia ser informar os meus amigos de algum acontecimento, mas passo a utilizar isso com outros objetivos. E, portanto, este tipo de dados, observações, podem ajudar-nos a compreender melhor os padrões do comportamento humano
em sistemas sociais. Exemplos de Ambient Geographic Information são as redes sociais, como por exemplo o Twitter. Existem muitos outros termos, e aqui não estão todos, que estão relacionados com estes conceito de produção de dados, de informação geográfica através de utilizadores. Estes contributos dados pelos cidadãos podem ser dados de forma direta ou através da participação em vários processos, estes processos que por sua vez também produzem dados. Aqui neste slide temos aqui uma quantidade destes termos, eu não os vou ler, vocês podem lê-los, mas na realidade são processos, todos eles, que vão originar um conjunto de dados geográficos. Ora, o termo ou expressão mais geral, digamos, que pode enquadrar este processo da construção de dados geográficos por utilizadores é uma expressão mais utilizada, talvez mais generalista, User-Generated Content, e que neste conceito incluem-se todos os tipos de informação. Aqui incluem-se produção por pares, conteúdos de média produzidos por consumidores e muitos outros. E, portanto, estes conteúdos, este User-Generated Content, digamos que é o termo mais generalista, aplicado em todas as áreas, não só na área dos dados geográficos, e onde nós podemos encontrar algumas tendências. Portanto, se nós olharmos aqui uma pesquisa efetuada na semana passada, para alguns destes termos, eu tenho aqui neste exemplo a comparação entre crowdsourcing, User-Generated Content, traduzido para português, conteúdo gerado por utilizadores, participação pública, Volunteer Geographic Information e Neo-Geography, nós vemos que de facto os dois digamos, tópicos mais pesquisados no Google são o crowdsourcing e o conteúdo gerado por utilizadores, sobretudo o primeiro, não é, o crowdsourcing, com grande utilização, mais ou menos desde 2005. Se olharmos um bocadinho mais de perto, portanto, se retirarmos daqui o User-Generated Content e o crowdsourcing, para olhar para as questões mais geográficas, aquilo que podemos ver é que, na realidade, eles são um tópico do Google, portanto, são temas que são pesquisados com alguma frequência, e podemos também ver que estes três termos exibem padrões relativamente semelhantes de utilização e um uso relativamente estável, mais ou menos desde 2008. Quando olhamos para a literatura científica nesta área, obtemos também mais ou menos esta conclusão. Temos aqui uns picos do azul do Public Participation GIS, que estão relacionados com projetos específicos que aconteceram no final dos anos 90 e que tiveram depois consequências no início do milénio, mas que, enfim, são um pico. Em termos globais, são tópicos, sobretudo, pesquisados nos países do hemisfério norte, enfim, com mais ênfase de uns tópicos do que noutros, mas anda muito portanto, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, para alguns países da Europa e ali pela União Antiga, pela Rússia. Depois ali há alguns aspectos do Médio Oriente. Ora, nós temos de facto muitos termos, muitos processos, e este diagrama representa aqui uma tentativa de colocar todos os conceitos numa única representação, onde separamos os elementos referentes à informação, portanto, que estão aqui nesta zona, dos processos que originam esta informação, que estão na parte superior e na parte direita deste diagrama.
Separamos também em 4 quadrantes, portanto, entre ativo e passivo, e entre sem coordenadas e com coordenadas. E, portanto, aquilo que nos interessa é esta parte que está aqui assinalada a vermelho, isto é, a informação que é georreferenciada, quer seja de forma passiva, quer seja de forma ativa. Depois existem outros conteúdos, obviamente, por exemplo, o Wikipédia, os social media, que produzem imensa informação, imensos dados, com base nas nossas ações, nas ações dos utilizadores, mas que grande parte dela não é georreferenciada. Os tipos de dados geográficos obtidos por indivíduos, como nós, não é? São caracterizados por serem, por um lado, estruturais ou estruturantes, ou não estruturais. Isto é, nós quando falamos em dados geográficos, e quando estamos a falar de dados estruturantes, estamos a falar daquilo que constitui a base, os dados base geográficos, por exemplo, de um país, não é? A sua topografia, a sua rede de estradas, a sua rede hidrográfica, a rede urbana, etc. E depois temos outro conjunto de dados que não são tão estruturantes e que normalmente têm a ver com dados mais dinâmicos, por exemplo, de movimentos de pessoas, de eventos que ocorrem ao longo do dia, ao longo do ano, ao longo da semana, e portanto, que não são aquilo que estrutura a informação geográfica, mas são coisas mais efêmeras, digamos assim. E portanto, aqui nesta figura, os quadrantes separam os contributos geográficos passivos e ativos dos dados estruturais e não estruturais. Portanto, nós temos aqui os dados passivos, os dados ativos, e depois em cima os dados estruturantes, aqueles que são feitos proporcionais, e em baixo um conjunto enorme de aplicações onde nós podemos utilizar os dados, digamos, não profissionais, mas dos cidadãos. Sei lá, por exemplo, na monitorização do crime, no turismo, na monitorização ambiental, climática, etc. Por outro lado, têm aparecido os dados estruturantes, são dados que são produzidos normalmente por agências do governo, ministérios, direções gerais, institutos, etc. São dados bastante caros de produzir porque exigem muito trabalho de campo. E tem existido algum interesse do lado académico de como é que isso pode ser feito, do lado do Estado, de como é que nós poderíamos contribuir, não é? Como é que os cidadãos podem contribuir para dados estruturantes. Já vamos ver que isso pode ter alguns problemas. Um dos maiores, digamos, problemas da utilização desta informação para projetos, digamos, mais sérios de informação geográfica tem sido a forma de como é que nós podemos... a forma como é que nós podemos avaliar a qualidade destes dados, porque digamos que num projeto sério, não é? Digamos num projeto de informação oficial, como é que normalmente é feita por peritos, como é que nós controlamos a qualidade da informação que os cidadãos poderão produzir ou adicionar àquela informação oficial. E portanto isto é um problema, há obviamente muitas sugestões de como é que isto pode ser feito, mas não temos uma solução final. Alguns autores têm recomendado que, em vez de nós especificarmos a informação geográfica voluntária como a melhor fonte para um determinado objetivo, é melhor utilizar a informação geográfica voluntária para locais ou objetos muito específicos, sobretudo para locais ou objetos que tenham grandes dinâmicas de alteração, porque aí o Estado tem muita dificuldade em acompanhar essas alterações. E utilizarmos a informação geográfica profissional para aquelas localizações ou objetos que sejam mais estáticos.
Por exemplo, na Grécia fizeram-se algumas experiências com o cadastro, como, não sei se as pessoas que estão a ouvir têm a noção, mas o cadastro em Portugal é uma tragédia, portanto é uma coisa que já se fala há muitos anos, nós continuamos sem ter um cadastro digital e, portanto, uma das hipóteses será colocar os cidadãos a ajudar as autoridades a construir o cadastro que falta. Claro que isto tem imensas implicações, nomeadamente na qualidade dos dados, mas também nos erros que são colocados, e o cadastro, como sabem, em muitos casos é uma base de tributação e, portanto, é preciso ter muito cuidado com a qualidade. Outro aspecto interessante também que nós podemos utilizar é utilizar os cidadãos para controlar, é o oposto, controlar a qualidade dos dados coletados e disponibilizados pelo Estado. Portanto, colocar os cidadãos a colocar observações ou notas sobre os dados que são recolhidos de forma profissional. E, portanto, digamos assim, os cidadãos apontam para problemas que possam existir nas bases de dados oficiais. Bom, de acordo com um quadro que existe de ciência cidadã, que é proposto por um autor conhecido nesta área, o Ackley, os dados que são produzidos pelos utilizadores e, digamos, a informação geográfica voluntária, encontra-se aqui num nível bastante básico de participação pública. Portanto, encontramos aqui no nível 1 crowdsourcing, isto porque os níveis superiores não estão necessariamente relacionados com a coleta de dados e exigem níveis de participação, níveis de conhecimento bastante mais complexos do que a simples coleta de dados. Ora, nesta coleta, nós podemos ter dois paradigmas. Temos um paradigma não espacial e um paradigma espacial. Ora, no paradigma não espacial, toda a gente pode participar, contribuir, atualizar, comentar, enfim, independentemente da sua localização. E, portanto, é o que acontece com muitas questões do Facebook, da Wikipédia, do Twitter e de outros, em que as pessoas apenas vão juntando informação à rede. No paradigma espacial é a mesma coisa, com uma diferença grande, portanto todos participam, contribuem, atualizam à mesma, fazem tudo, mas dependem da localização. Isto é, eu não posso contribuir com dados geográficos em qualquer lugar. Não é? Portanto, no paradigma não espacial, eu posso estar sempre a contribuir com informação, isso não depende da minha localização. No paradigma espacial, que é aquele que nos interessa hoje, nós devemos de facto estar num determinado local para poder contribuir. Porque a informação que nós damos, não é? Uma descrição de um edifício, vai sempre associada a uma localização. Então, neste slide sumarizamos aqui os principais tópicos de discussão na utilização da informação geográfica. Portanto, se ela é voluntária ou involuntária. Portanto, voluntária é quando eu conscientemente participo num projeto, como por exemplo no OpenStreetMaps, em que eu vou, por exemplo, para a zona onde habito, atualizar a rede viária, as características da rede viária, ou passiva ou involuntária, que está associada à passiva, em que eu, porque fiz determinados comentários, porque coloquei determinada informação numa rede social, automaticamente, sem saber, na maior parte dos casos, estou a contribuir para um conjunto de dados. Portanto, estas duas diferenças são bastante grandes, têm implicações do lado ético e também têm implicações na qualidade, porque quando a informação é voluntária, isto é, quando eu estou a contribuir para um projeto com um objetivo específico, em princípio, a informação que eu tenho tem maior qualidade do que aquela que eu contribuo involuntariamente. Isto é, eu estou a contribuir para um objetivo, mas que desconhecia completamente que estava a contribuir. Depois há, de facto, as diferenças entre os factos e as percepções que as várias pessoas têm.
Estes processos são, enfim, alimentados e só existem porque existe a internet, porque existem dispositivos móveis e muitos social media que nos permitem ir recolhendo esta informação. E depois é necessário também compreender em que situações o espaço é utilizado de forma explícita e implícita. Isto é, eu posso estar num determinado local e fazer um post sobre outro local. E, portanto, se eu tiver a fazer isto de forma voluntária, eu farei o meu contributo no local onde ele é necessário. Se eu estiver a fazer isto de forma passiva e involuntária, eu posso estar a fazer um post sobre Coimbra, localizado em Aveiro. E, portanto, isto depois cria algumas complicações na utilização dessa informação. Ora, um dos exemplos mais interessantes de informação geográfica voluntária é este OpenStreetMaps. É talvez a maior comunidade em termos globais, organizada, voluntária, que participa ativamente com informação para a construção de uma cartografia global que começou por ser de redes viárias, mas que hoje já inclui tudo. Portanto, desde pontos de interesse, comerciais, cadastros de casas, etc, etc, etc. Portanto, é uma comunidade bastante grande. Vamos ver aqui alguns números. Portanto, esta organização, o OpenStreetMaps, tem uma wiki e que permite consultar estatísticas de todo o tipo de utilizadores, de contributos, etc. Portanto, nós temos aqui a evolução desta comunidade desde 2005, quando foi criada, e, portanto, é uma comunidade que hoje tem, na semana passada, tinha mais de 8 milhões de utilizadores. Enfim, de pessoas com conta registada no OpenStreetMaps. E aqui podemos ver como é que digamos que esses utilizadores, a evolução desses utilizadores com a evolução de informação colocada nesta base de dados. E, portanto, aquilo que podemos ver é que temos quase 10 mil milhões de pontos sobre todo o mundo digitalizados nesta base de dados pelos utilizadores. Isto é uma quantidade, 10 mil milhões, é uma quantidade enorme de informação geográfica, toda colocada na internet pelos utilizadores. Portanto, o número aqui, enfim, há uma diferença entre pessoas registadas e pessoas registadas que de facto contribuem, não é? E aqui neste gráfico, podemos ver de 2012 até a semana passada, o número de contribuidores ativos, ok? São bastantes. E depois podemos ver aqui, para uma semana, como é que diariamente existem participações nesta grande base de dados, que é de facto um projeto icónico nesta área da informação geográfica voluntária. Aqui também podemos ver, para dia 22 de novembro, que foi quando eu consultei isto, portanto os países, está pesado pela população, portanto os países que mais contribuem são os países do hemisfério norte também, Portugal também contribui, estava na semana passada em 35º lugar no número de contributos pesados pela população. Ora, este projeto criou grande visibilidade quando, durante o terremoto no Haiti, penso que em 2007, agora não tenho aqui a data, o que nós podemos ver aqui no canto superior direito é a rede, a cartografia que existia no Haiti no momento em que se deu o tremor de terra e o detalhe da cartografia existente, aqui neste slide do meio, uns dias depois da comunidade global ter começado a contribuir com a informação geográfica. Aqui embaixo temos um detalhe e aqui temos alguns locais de sinistros. Ora, e vamos lá ver se isto funciona. Aquilo que eu vou mostrar aqui, se funcionar, é um pequeno vídeo que mostra, portanto, aqui embaixo
temos a escala em dias, ok? E vocês vão ver aqui no mapa, de repente vai-se dar o tremor de terra, deu-se agora, e agora estão a ver a atividade dos contribuintes de informação geográfica para criar uma base de dados para as instituições humanitárias no Haiti. E aquilo que vamos ver é que no final, 10 dias depois do terremoto, a quantidade de dados era absolutamente impressionante. E agora vou-vos mostrar um outro, também é muito rápido, que mostra desde 2010 até hoje como é que esta base de dados cresceu no mundo. Isto tem aqui um bocadinho de música, mas... Portanto, em baixo tem uma escala, tem os anos e os meses, e, portanto, estão a ver a densidade de informação que uma comunidade de utilizadores interessada consegue produzir. Ora, já vamos em 2009. E, de facto, este é um movimento de contributos individuais absolutamente espetacular e que se registra, enfim, apesar de ser mais intensificado nos países desenvolvidos do hemisfério norte, ele na realidade é um movimento mundial e não existe nenhuma base de dados geográfica tão completa quanto esta. Existem, inclusive, alguns municípios que utilizam como a sua base cartográfica os dados do OpenStreetMaps. Isto, como é óbvio, pode ter alguns problemas. Ok, muito bem. Portanto, como veem, são contributos feitos por pessoas como nós. Aliás, eu também já contribuí para o OpenStreetMaps. Qualquer pessoa pode contribuir e, portanto, cria-se uma base de informação absolutamente fantástica. Depois temos aqui outros exemplos diferentes, portanto, que são exemplos da tal informação involuntária. Portanto, aqui temos ligações entre pessoas no mundo com base nas ligações do Facebook e temos uma análise de sentimento nos Estados Unidos com base em interpretação de tweets à hora do almoço e à hora de deitar, ok? Portanto, estes são exemplos. O OpenStreetMaps é um exemplo de informação voluntária ativa e este é um exemplo de informação involuntária passiva, mas que serve também, obviamente, para nós fazermos estudos. Ora, nós temos feito aqui alguns testes utilizando este tipo de informação. E temos aqui um primeiro que tentámos utilizar as imagens do Flickr para substituir, para ver se é possível substituir o trabalho de campo em mapas de uso do solo. O mapa de uso do solo é um mapa que nos diz se é urbano, se é agrícola, se é florestal, se é água, se é rocha, enfim, com vários níveis de detalhe, pode ter 4 ou 5 classes ou pode ter 130. Estes mapas normalmente são interpretados através de imagem de satélite, mas depois precisam, para nós sabermos a qualidade desse mapa, eles precisam de trabalho de campo, ok? E esse trabalho de campo é extremamente dispendioso, não só em termos financeiros, mas também em termos do tempo despendido. E então o que é que nós tentámos fazer? Fomos aqui a uma base de dados, fomos recolher imagens do Flickr para Portugal continental. Vemos que, de facto, o número de imagens tem aumentado muito. Neste caso, recolhemos entre 2004 e 2012 essas imagens. E o que é que nós temos aqui? Portanto, temos aqui embaixo o mapa de Portugal, com os municípios. Temos aqui ao meio, cada um destes pontinhos corresponde a uma imagem do Flickr, uma fotografia. E aqui temos o mapa oficial, digamos assim, ok?
O que é que nós podemos ver logo? Bom, é que há certas zonas do país que têm muito mais amostragem, digamos assim, do que outras. Portanto, se nós quiséssemos criar uma amostra estatística, não poderíamos fazer, ou podemos, mas com estas limitações. Depois vemos que há, de facto, municípios, portanto, temos aqui Lisboa, Pedrógão e Vimioso, e aquilo que nós vemos é que em Lisboa existem imensos pontos que nós podemos utilizar, ou imensas fotografias, para verificar se os mapas estão corretos ou não, e noutros pontos do país temos muito poucos pontos. Portanto, o que é que nós vemos aqui em cima nesta tabela? É que nas superfícies artificiais, ou seja, nas zonas urbanas, há uma grande cobertura por fotografias, não é? Temos 104 fotografias por quilómetro quadrado, ao passo que, por exemplo, em zonas agrícolas e florestais, temos muito pouca cobertura. Portanto, isto aponta para nós podermos utilizar, sim, estas imagens, em alguns casos, mas noutros casos isso será mais difícil. Temos aqui um outro exemplo, portanto, temos aqui no canto superior direito, digamos que o mapa oficial que é dado pelo Estado do uso do solo na zona de Coimbra. Temos aqui embaixo, estes pontinhos são imagens retiradas do Flickr, e o que é que nós podemos ver aqui? Por exemplo, aqui embaixo na tabela do canto inferior esquerdo, que uma percentagem relativamente elevada de fotografias ou não é utilizável, ou sendo utilizável é pouco clara. Portanto, nós ficamos com, enfim, com um número relativamente reduzido de fotografias, porque muitas destas fotografias podem ser caras de pessoas, podem, enfim, ser coisas várias, porque elas são, eu volto a dizer, isto não é uma contribuição como no OpenStreetMaps, em que eu tenho um objetivo de pôr um objeto no mapa. São pessoas que tiraram fotografias e, por acaso, nessas fotografias podemos ter a sorte de ver o uso do solo ou não. Portanto, mais uma vez, aquilo que nós vemos é que as grandes classes AS são Artificial Surfaces, portanto temos muitas fotografias nas zonas artificiais, ou seja, nas zonas urbanas e também para corpos d'água. Ora, aqui temos também uma outra exploração aqui sim, por exemplo, utilizar, em vez de usar imagens Flickr, utilizar o OpenStreetMaps, isto é, as anotações que estes utilizadores que contribuem para o OpenStreetMaps colocam nas suas próprias observações e ver se nós conseguimos utilizar essas observações para construir ou para verificar a qualidade do mapa do uso do solo. Portanto, aquilo que nós verificamos aqui também é que temos aqui a distribuição dos locais que o OpenStreetMaps, para além da rede viária, porque isso indica sempre, também nos dá a indicação do uso do solo, que é uma coisa facultativa quando nós contribuímos para o OpenStreetMap. E as zonas azul são as zonas que têm a informação sobre o uso do solo. E quando colocamos estas classes aqui por cima dos distritos portugueses, aquilo que nós verificamos é que sim, em alguns casos é possível ter muita informação sobre o uso do solo, mas algumas classes estão muito pouco representadas nestes contributos que as pessoas fazem para o OpenStreetMaps. Aquilo que a gente pode ver aqui é que, por exemplo, a classe 5, que corresponde a corpos d'água, portanto rios, barragens, etc., está bastante coberta, e a classe urbana também tem uma percentagem razoável. Portanto, eu posso ir lá verificar. Reparem que o objetivo é sempre eu utilizar estes conjuntos de dados para verificar a qualidade de uma informação oficial. E aqui em baixo podemos ver que a percentagem correta, isto é, que em 99,5% dos casos, aquilo que a informação oficial diz que é a água, o OpenStreetMap também diz, e no caso das áreas urbanas, 84,3%, o que é também um valor para este tipo de estudos bastante elevado. Numa área completamente diferente, temos aqui uma outra experiência que nos mostra
Portanto, temos aqui recolhidos 12 mil tweets, e aquilo que nós está... Sim? Isto parece que tem aqui uma coisa... Ok. Temos aqui 12 mil tweets que nos mostram, pesquisámos, portanto, recolhemos tweets que se referiam ao património mundial durante um período de um ano, mais ou menos, e aquilo que nós conseguimos verificar é que, por exemplo, temos aqui um pico sobre património mundial, e o que é que correspondia a este pico? Correspondia a uma decisão do governo da Austrália de retirar a Tasmânia da lista dos sites classificados como World Heritage. Okay? Depois temos aqui, por exemplo, os top, as imagens, as 10 imagens mais partilhadas sobre o património mundial neste período pelos tweets, e portanto podemos também aqui fazer um ranking do interesse deste património cultural. Temos aqui um mapa que mostra, um heatmap, que mostra os sítios onde as pessoas mais tweetaram sobre estes assuntos, e depois se formos aqui fazer um bocadinho de mineração, de text mining, podemos olhar aqui para os tópicos que foram mais falados. E, portanto, há uma quantidade de informação que nós podemos recolher. Aqui, mais uma vez, não é informação voluntária, é involuntária e é passiva. Portanto, as pessoas, ao comentarem determinadas coisas, podem-nos dar informação para fazer estudos. Bom, então, ficam aqui algumas questões que são pendentes ainda e continuarão a ser, portanto, que têm a ver com a utilidade desta informação geográfica contribuída pelo cidadão para fazer várias coisas. Obviamente que nós temos que ter em atenção que nem todos os estudos, nem todas as áreas são suscetíveis de contributos pelos cidadãos, portanto, há áreas que são mais interessantes do que outras, que é importante nós, por exemplo, no caso do OpenStreetMaps, é muito importante o conhecimento e a compreensão daquilo do conhecimento local sobre o qual as pessoas estão a fornecer informação. Outro aspecto interessante e que tem mais a ver também com questões éticas é que destino é que nós damos aos dados que são fornecidos pelos cidadãos, de quem é a propriedade desses dados, quem é que tem o crédito desses dados, não é? Portanto, como é que é? Outros aspectos que têm a ver mais com a participação e que podem levar a problemas de inclusão e exclusão, isto é, quem participa tem mais poder de decisão na comunidade do que aqueles que não participam. Depois há outros aspectos que têm a ver com a qualidade, não é? Com a perícia dos participantes. Nem todos os participantes conseguem fornecer informação com a mesma qualidade. E depois existem algumas iniciativas de dar incentivos às pessoas que colaboram melhor, que dão informação com mais qualidade. Um aspecto que é importante nestes casos é que nós temos muito pouco acesso a metadados e, portanto, muitas vezes as pessoas contribuem com o mesmo objetivo, mas de forma diferente, e, portanto, sem esses metadados nós podemos ficar um bocadinho à nora. Até que ponto é que é razoável utilizar estes dados para a investigação? Com os problemas que tive a oportunidade de mostrar atrás, mas também com algumas vantagens de conhecimento que nós vamos adquirindo. Depois é claro que isto pode ser interessante e pode ter uma redução dos custos de produção da informação, mas pronto, isto é trabalho grátis e, portanto, poderá ter aqui também alguns problemas éticos. Aqui há algumas mudanças necessárias, enfim, estes aspectos eu penso que são mais compreensíveis pelas pessoas que trabalham com informação geográfica, mas portanto, a tradição, não é? É que nós, quando nos lançamos num projeto de informação geográfica estruturante, por exemplo, uma rede viária, um cadastro, etc., aquilo que se pretende é cobrir um território, por exemplo, Portugal, e fazer isso com a mesma metodologia, isto é, de uma forma homogénea, que a informação tenha toda a mesma qualidade, porque ela é recolhida por especialistas que utilizam todos o mesmo método. Ora, aquilo que nós estamos a ver agora é que possivelmente está a haver uma transição para uma cobertura heterogénea, isto é, há muitos métodos de chegar a essa informação, mas obviamente o resultado
vai ser um resultado heterogéneo, isto é, a informação não vai ter o mesmo detalhe em todos os lugares, não vai ter a mesma qualidade em todos os lugares, e por aí fora. E também a passagem de um elevado grau de perícia, isto é, de gente, de técnicos altamente especializados para levantarem, recolherem este tipo de informação, para uma dependência quase exclusiva dos instrumentos, sem conhecimento de como esses instrumentos funcionam e do entusiasmo de cada um dos cidadãos. Pronto, eu ficava por aqui. Para aqueles que estão mais interessados, fica aqui uma lista de referências que me parecem as mais interessantes sobre esta área e fico disponível para algumas questões que tenham. Obrigado, professor Marco Painho, foi excelente a apresentação, acho que cobriu aqui um conjunto de tópicos interessantes e levanta aqui algumas questões, até mesmo éticas e tudo, do ponto de vista da informação. Eu iria começar com uma pergunta simples, que tenho certeza que vai responder de forma simples, mas ou seja, vou tentar dividir a pergunta de duas formas. Primeiro, toda aquela base de dados que mostrou até aquela animação a nível mundial, não é? Sim. Essa informação está onde e é propriedade de quem? Essa é uma questão. Porque depois coloca-se a questão, não sei se digamos correta ou não, na Europa temos a questão do RGPD, não é? Portanto, enquanto nos outros países ou nos outros continentes essa questão não se coloca. Não pode haver aqui um problema de interesse e até jurídico da forma como isto é utilizado? Portanto, esta era a primeira questão. E a segunda, que me parece, e até ligado com a última coisa que acabou por dizer, que tem a ver com o problema da recolha da informação, quando deu o exemplo, por exemplo, de irmos tentar fazer um projeto para uma rede viária, que é preciso, ou que era o habitual, termos, no fundo, dados o mais homogéneos possíveis, recolhidos da mesma forma, usando o mesmo método. E a pergunta é, não podíamos tirar partido agora de os especialistas com determinado método recolherem alguns dados, pontos cruciais, e o resto dos dados serem inferidos a partir da participação quase diria indireta dos utilizadores? Não sei se consegui fazer bem a pergunta e se a ideia foi explícita. Ok, muito bem. Bom, o ESM em relação à primeira pergunta, não é? É uma organização sem fins lucrativos, portanto pessoas voluntárias, como eu, estou lá inscrito e de vez em quando, bom, agora já há muito tempo não faço, mas enfim, na altura fiz umas atualizações, às vezes também aqui com os estudantes fazemos atualizações quando há diferenças no campus, etc. Os servidores estão armazenados em vários locais e a informação é de todos, portanto qualquer pessoa, quer com fins comerciais, quer com fins não comerciais, pode utilizar esta base de dados. E portanto, há um município no norte, eu agora tenho o nome do município na ponta da língua, mas agora não coisa, que tem toda a sua base, digamos, cartográfica da região, planeamento, etc., tudo com base no OpenStreetMaps. Portanto, eles próprios fazem a atualização do mapa do município, sempre que isso é necessário, e para eles o OpenStreetMaps é, digamos que a fonte oficial dos dados. Noutros casos, enfim, é bastante heterogéneo, mas é de todos, portanto, qualquer pessoa pode usar isto. Qualquer pessoa pode contribuir e qualquer pessoa pode comentar e dizer que não concorda com o que o outro colaborador fez. Há, inclusive, muitos estudos, isto é interessante, há muitos estudos académicos, portanto, publicações científicas feitas com a comparação, por exemplo, entre a qualidade do OpenStreetMaps e a qualidade de cartografia oficial, por exemplo. Uhum. Há muita coisa, há inclusive livros sobre isto. Agora, é de todos. As questões da privacidade, no caso do OpenStreetMaps, penso que não. Enfim, já lá vamos. Porque a informação que se coloca não é informação física, não é humana, mas já tem havido alguns casos que são interessantes, mas tristes. Por exemplo, se eu
Se eu identificar numa zona muito pouco povoada um conjunto de 6 casas, okay, por exemplo, numa zona de guerra, eu não estou a dizer quem lá vive, mas estou a dizer que é um local que possa atacar. E, portanto, isto levanta imensos problemas e, portanto, como todas estas questões de avanços científicos, nós temos, obviamente, o aspecto positivo, não é? Que é da ajuda humanitária, por exemplo, no caso do Haiti, e depois temos sempre quem se possa aproveitar para o uso contrário, não é? Em vez de ser a forma mais fácil de eu levar ajuda humanitária e ir do ponto A ao ponto B, pode ser a forma mais fácil de assaltar uma casa. Pronto. Portanto, isto tem estas questões. A última questão, de facto, é uma área para onde se está a apontar bastante, isto é, para existir um conjunto de dados que em vez de ser VGI, Volunteer Geographic Information, é PGI, Professional Geographic Information. E, portanto, os organismos do Estado ou outros providenciam, digamos que a base mais estruturante, e depois os cidadãos têm a oportunidade de ir lá por cima e fazer alterações. A questão é, quando é que uma alteração que eu faço como cidadão é ou não aceito como definitiva? E nós não estamos habituados a trabalhar com esta maneira de pensar. Portanto, nós estamos a trabalhar habituados a pensar que tudo aquilo que sai, por exemplo, do Estado é correto. Isto não é verdade sequer, mas porque na informação cartográfica é muito fácil cometer erros e, portanto, mesmo a informação que sai de organismos oficiais tem sempre erros. Pronto, nós sabemos isso, mas é feita por especialistas. E agora o contexto, a maneira de pensar será que há aqui lugar para haver outro tipo de informação nestas bases de dados? É um processo em evolução, é muito interessante. A própria Direção-Geral do Território está neste momento a pensar como é que poderá envolver o cidadão nas bases nacionais de cartografia. E pronto, e vamos ver. Porque, no fundo, este processo de cadastramento que tem existido ao longo do tempo, no fundo, o que acontece é que há uma base e depois o cidadão tem que fazer um levantamento cartográfico para ir à Câmara dizer que aqueles terrenos são seus, quando não estão identificados. Portanto, já há aqui uma certa junção entre aquilo que é o oficial e aquilo que é o, digamos, não oficial, que é o cidadão que vai lá dizer, sim, o meu terreno está aqui e até ali, portanto, com estas coordenadas. Portanto, era um bocado dentro desta perspectiva, fazer um bocado daquilo que está a ser feito, não é? Isso representa a falha, não é, do sistema de informação do Estado, que falhou e não é fácil de o recuperar, e, portanto, nós aí agora vamos dar a palavra ao cidadão. Só que aquilo que a gente faz, levando uma folhinha com um boneco lá por cima e entrega na Câmara, pode agora fazê-lo através de um serviço na internet e colocar, enfim, nem toda a gente consegue fazer isso, há problemas de inclusão, exclusão aqui também, mas aqueles que conseguem poderão agora fazer isso e na realidade há muitos municípios que neste momento estão nas mãos dos cidadãos para fazer esse tipo de coisas. Porque o sistema de informação do Estado falhou, não é? Eu não sei se o sistema de informação que falhou, se foi os recursos que foram disponibilizados para montar o sistema de informação falharam, não é? Pois. É outra questão política, não é? Há muito problema aí. Claro. Já agora, em termos de dados que são recolhidos, agora numa questão mais lata, se calhar, porque apontou aí várias vezes as redes sociais, não há dúvida que neste momento a grande base de dados internacional, não é? Toda a gente faz um post, toda a gente põe uma fotografia, toda a gente põe um vídeo, toda a gente diz onde está e onde não está, toda a gente usa os smartphones com o GPS ligado. Portanto, de forma voluntária ou involuntária, a gente está a alimentar, ou seja, a população quase no seu todo está a alimentar grandes bases de dados de informação, sejam elas geográficas ou não, porque, ou seja, basta o GPS para estar-nos a dar a indicação de onde estamos, etc, etc. Mas isto corremos aqui um risco, não é? Que isto é até uma questão mais, digamos, quase política do que propriamente científica, mas estamos aqui com um risco que é que neste momento essas empresas são maiores que os próprios Estados, não é? E que podem, de alguma forma, e agora independentemente de se gostar ou não se gostar do político A ou B, ter uma rede social que diz aquele comentário feito pelo político X
não está de acordo com aquilo que é o que a gente interessa e vamos castigar aquele político durante 3 dias que não pode fazer mais nenhum post. Já tivemos casos destes, não é? Nos Estados Unidos. Até que ponto, era aí onde eu queria chegar, até que ponto é que esta ideia dos dados, isto não é um perigo constante, ou quase que uma bomba relógio do ponto de vista das autonomias, até dos próprios Estados, não é? Portanto, nós já assistimos, não é? Portanto, o caso das eleições em Inglaterra e nos Estados Unidos, não é? De como as redes sociais podem ser utilizadas para recolher dados que nos permitem depois, como é que se diz? Que nos depois modificar a fluência dos eventos. Não tem sido feito muita coisa ainda, isto é, pelo menos que eu saiba, não há muita coisa feita pelas próprias empresas detentoras das redes sociais na cartografia. Mas há um potencial enorme. Há um potencial enorme porque, de facto, aquilo que... Bom, enfim, os militares já fazem. Os militares noutros sítios. Em Portugal menos, não é? Mas noutros sítios já há digamos que sistemas que permitem receber o feed de todas as redes sociais, de tudo aquilo que está georreferenciado e, por exemplo, detectar locais onde está iminente um problema. Ou um roubo, ou manifestação, ou isto, ou aquilo, ou outro, e, portanto, na parte, digamos, de intelligence militar, há muita coisa já feita com base na localização dos posts. Mas há muita coisa que pode ser feita ainda. De facto, este OpenStreetMaps digamos que é um modelo quase perfeito, não é? Portanto, foi um modelo em que se criou a possibilidade e milhões de pessoas aderiram a essa possibilidade. Já têm existido, sobretudo em projetos de investigação, muitos colegas que têm tentado colocar sistemas de participação na net e depois têm 5 ou 6 utilizadores durante 2 semanas e aquilo desaparece. Portanto, há aqui também o problema de tração das pessoas. E, de facto, o OpenStreetMaps, eu não conheço mais nenhum, não é? É uma coisa absolutamente impressionante aquilo que aconteceu. Há outros projetos, enfim, coisas mais setoriais, sei lá, observação de aves, coisas de proteção da natureza, pessoas que colaboram com sensores nas suas varandas para os níveis de ruído e os níveis de poluição, e depois isso é tudo integrado em bases de dados centrais e permite fazer estudos, sempre com os mesmos problemas, que têm a ver com a calibração dos instrumentos que as pessoas utilizam, etc. E, portanto, há trabalhos hoje em dia que se destinam a calibrar com base, enfim, a fazer, como é que se diz? Estava a faltar a palavra, enfim, a retirar os problemas das séries de dados que são dadas pelos cidadãos, não é? No fundo, a retirar o ruído, não é? Que estão nos dados, um bocado isso. Exatamente, é isso mesmo. Ok. Não sei se alguém da audiência quer colocar alguma questão ou não, aproveitando aqui o professor para estar connosco hoje, esperemos que seja a primeira de várias vezes. Pronto, se ninguém tem mais nenhuma questão, queria mais uma vez agradecer-lhe a disponibilidade. Sei que tem o seu tempo sempre completamente esgotado, usa 48 horas por dia, gostava de saber como é que faz isso. Mas mais uma vez obrigado por participar neste nosso evento e um dia mais tarde, ou mais cedo, quem sabe, iremos voltar a encontrar-nos nestas ou noutras andanças. Mais uma vez, muito obrigado, professor, e até uma próxima. Eu é que agradeço. Boa tarde.